Eu acho que assim como eu, você cresceu ouvindo aquela... Você que é cristão, você cresceu ouvindo aquela frase: filhos têm que obedecer aos pais. Filhos têm que obedecer aos pais. Você é meu filho, você tem que me obedecer. Agora, por quê? Por que os filhos precisam obedecer aos pais? Fica muito vago, né? Você tem que obedecer. Mas obedecer por quê? É mandamento de Deus. Não, mas por quê? Existem alguns motivos. Os filhos devem honra aos pais. Honre os seus pais. A palavra honra significa respeitar. Honrar é respeitar. Respeite os seus pais. Obedeça os seus pais. Pastor, até que ponto? A pergunta mais normal que existe, ela é uma pergunta universal no meio cristão. Até que ponto os filhos devem obediência aos pais? Os filhos devem obediência aos pais em tudo, desde que não seja pecado. Seu pai e sua mãe estão pedindo para você mentir? Então você pode chegar e falar: pai, eu não vou fazer isso, isso é mentira, eu não vou fazer. Mãe, eu não vou fazer isso, ela está pedindo para mim mentir. Desculpa, eu não vou fazer isso. Seu pai e sua mãe estão pedindo para você se meter com coisas erradas, você não aceita. Fora isso, qualquer coisa que um pai e uma mãe pede para os filhos, horário de chegar em casa depois da festa, horário de chegar em casa depois que foi para tal evento, limpar a casa, organizar qualquer coisa, os filhos devem obediência aos pais. Agora, o maior motivo pelo qual os filhos devem obedecer aos pais é porque existe uma aliança de sangue unindo você, teu pai e tua mãe. Existe uma aliança de sangue que você não escolheu, mas Deus escolheu para unir você, teu pai e a sua mãe. E quando você desobedece os seus pais, você quebra essa aliança. Sangue na Bíblia, quando você lê a Bíblia, a palavra sangue, sangue que corre nas tuas veias, ela é símbolo da vida do ser humano. Então por isso que existe muitas alianças feitas com sangue. Por exemplo, a aliança de Cristo por nós. Nós somos salvos se nós cremos em Jesus. Nós somos salvos se nós crermos que aquele sangue derramado na cruz foi para nos salvar. Então aquele sangue tipifica a vida de Jesus. Quando você aceita o sangue de Jesus, você está aceitando a Jesus na sua vida. Você está aceitando a vida de Jesus. Foi dado a vida de Jesus, a vida de Jesus foi dado pela tua vida. Essa aliança é feita através de sangue. Quer ver outra? Na hora que a moça entrega a virgindade, a menina vai ter a primeira vez relação sexual com o marido, né? Ou as que são mais desobedientes vai ter relação sexual com o namorado. A desobediente à palavra vai ter a relação sexual com o namorado. Ela vai ter pela primeira vez, na parte íntima da mulher, tem um ímen. É uma pelezinha bem sensível, bem na entradinha da parte íntima da mulher, que na hora que tem a penetração, a relação íntima, aquela pelezinha ela rompe. E no que ela rompe, ela pinga sangue. Aquela gotinha de sangue está dizendo o quê? Que a vida daquela moça, lembra que sangue simboliza a vida? Que a vida daquela moça agora está ligada com a vida daquele rapaz. Essa aliança é feita através do sangue. Tanto é verdade que o ímen, quando ele rompe, fica um círculo certinho na onde rompeu, formando o símbolo de uma aliança. Ou seja, aquela moça perdeu a virgindade com aquele rapaz, então foi feita uma aliança espiritual da vida dela com a vida daquele rapaz. E como é feita essa aliança? Através de sangue. Então existe a aliança do matrimonial, que é quando a menina rompe o ímen e o sangue dela une ela ao rapaz. Existe a aliança da salvação, que é o sangue de Cristo que foi dado por nós. E existe a aliança na questão filiação. A aliança, olha aqui para mim, dentro de mim corre o tipo de sangue do meu pai. Eu fui guardado na bolsa da minha mãe.
Quando a bolsa estourou e eles me tiraram para a vida, de dentro da minha mãe para mim vir para o lado de fora, eu fui tirado do meio do sangue da minha mãe. Tanto que o médico vai e te limpa, né? Porque você vem com água e vem com sangue, né? Normal, né? Então olha aqui, ó, sangue do meu pai, e eu nasci do meio do sangue da minha mãe. O sangue do meu pai e da minha mãe formam comigo uma aliança com eles. Quem entendeu, diga amém. E é Deus que fez isso. Cada um de vocês aqui tem uma aliança de sangue com teu pai e a tua mãe. E quando você desobedece os seus pais, é como se você estivesse dizendo: Deus, eu renego essa aliança de sangue que o Senhor me deu com os meus pais. O Senhor não sabe de nada, quem sabe sou eu. Eu desprezo essa aliança, eu cancelo essa aliança, e eu não aceito. Por isso que eu sou bocudo com meu pai, por isso que eu sou bocuda com a minha mãe, por isso que eu não consigo receber uma repreensão dos meus pais sem ouvir de boca calada. Tudo eu tenho que retruncar. Para mim, meu pai e minha mãe são dois caretas que nem no celular eles sabem mexer direito. À medida que eu sei mexer em tudo que é celular, e eu sei mexer em tudo que é rede social, os meus pais são caretas. Por isso que eu não obedeço os meus pais. Por isso que quando minha mãe diz: minha filha, será um prazer para sua família você casar virgem. Você está doida, mãe? Você está ultrapassada. Por isso que existe tantos filhos sofrendo, porque eles quebram algo que o próprio Deus colocou, chamado a aliança da filiação feita com sangue. Você quebra isso. Por isso que você tem que conhecer a Bíblia e saber que quando você obedece seus pais, você vai viver muito tempo, você vai viver bem. Existem promessas de proteção e de bênção sobre a sua vida, e você está respeitando a aliança de sangue que Deus colocou entre você, seu pai e a sua mãe. Agora, nunca é tarde. Eu sei que aqui tem algumas pessoas que são desobedientes. Não precisa de revelação para saber isso, né? Isso toda igreja tem. Agora, nunca é tarde para você mudar. Vou te dar um exemplo. Eu me converti, pensa no rapaz que era revoltado com a família, um camarada boca suja, agressivo com a minha mãe, que meu pai já não morava mais com a gente, muito agressivo com a minha mãe, falava palavrão, xingava a minha mãe. Eu era do tipo de sair para frente de casa xingando a minha mãe de tudo que era palavrão se ela não fizesse o que eu queria. Humilhei demais a minha mãe, maltratei demais a minha mãe, perturbei demais a minha mãe. Agora, no dia que eu me converti, o dia que eu saí da igreja, no dia que eu aceitei a Jesus, eu saí da igreja e nós pegamos 40 minutos de caminhada, da igreja até o lugar que eu estava hospedado. Estava eu, minha mãe e mais outras pessoas. Eu aceitei Jesus de uma forma tão profunda que não precisou ninguém me ensinar que era pecado o jeito que eu tratava a minha mãe. Eu aceitei Jesus de uma forma tão profunda que eu saí da igreja no primeiro culto da minha vida entendendo que eu era um péssimo filho. Pulei no pescoço da minha mãe, chorando, pedi perdão, e eu disse para ela: mãe, eu nunca mais vou te dar desgosto, e eu chorando, indo embora, chorando embaixo de uma garoa bem fininha, eu nunca mais vou te dar desgosto, eu nunca mais ergo a voz para a senhora, eu nunca mais te desobedeço, eu nunca mais te xingo, me perdoa, eu fui um péssimo filho até agora, mas daqui para frente eu vou resgatar isso. E Deus é testemunha, que daquele dia em diante minha mãe teve um outro filho. Eu era do tipo que qualquer coisinha eu erguia a voz para minha mãe. A minha mãe é uma senhora leiga, hoje ela tem 72 anos. É uma mulher que não teve estudo. Então a minha mãe é daquele tipo que ela acha que tal coisa é daquele jeito, antigo, e tem que ser daquele jeito. Quando a minha mãe começa a bater o pé e falar: é desse jeito mesmo,
Eu não ergo a voz para minha mãe. Eu digo: ei, mãe, eu vou orar para a senhora entender que isso aí não é desse jeito mais. Nunca mais eu ergui a voz para minha mãe. Nunca mais eu disse um palavrão para minha mãe. Quem está entendendo, diga amém. Nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você recomeçar e ser um filho exemplar. Nunca é tarde para você sair da posição de falta de bênção e entrar na posição de bênção, passando a obedecer os seus pais. Nunca é tarde.